Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você que está aqui pela primeira vez, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Deixa também o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no seu status, nos grupos que você participa, envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também receber a palavra do Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus mais uma vez falará aos nossos corações. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre Jesus e as crianças. Eu quero ler com você Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Marcos capítulo de número 10, versículos 13 a 16, que nos diz assim: Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Veja só, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que algumas pessoas estavam levando suas crianças até Jesus para serem abençoadas por eles, para que ele orasse por elas, e os discípulos estavam impedindo que aquelas pessoas se aproximassem de Jesus e levassem suas crianças até ele. Jesus, percebendo aquela situação, ele fica indignado e veja, ele repreende os discípulos por causa daquela atitude e recebe então aquelas crianças e ora por elas e abençoa aquelas crianças. O que é que nós podemos aprender a partir desse texto? Veja, nós vivemos tempos desafiadores e a gente sabe o quanto é difícil hoje criar filhos, o quanto é desafiador, até porque nós vivemos num mundo com muita informação e também muita informação distorcida. Há um acesso muito fácil à informação, mas há também um acesso muito fácil a informações distorcidas. Outra coisa que a gente percebe é que hoje a gente tem visto muitas crianças prematuramente tendo acesso às telas, seja a tela do celular, seja a tela da televisão. Algumas famílias até, para evitar que a criança fique chorando, coloca logo um celular ali na mão da criança ou liga a televisão e deixa ela assistindo à vontade, sem sequer observar o que é que a criança está assistindo ou o que é que a criança está jogando ali no celular, e às vezes não se dão conta de que aquilo que ela está assistindo, ou aquilo que ela está jogando, aquilo que ela está acessando, muitas vezes tem gerado na criança ansiedade, agressividade, isolamento. Então, são vários fatores, vários problemas que muitas vezes são causados por esse acesso prematuro, esse contato prematuro com as telas e principalmente a ausência da família. A gente percebe que as pessoas estão tendo pouquíssima paciência com as crianças, não é? Não tem mais aquele tempo ali de sentar, brincar, trocar uma ideia, conversar sobre como foi o dia, como foi na escola, enfim. Então a gente tem visto várias dificuldades nesse aspecto, né? Da relação pais e filhos, a relação entre adulto e crianças.
fazendo com que essas crianças se sintam muitas vezes sozinhas, mesmo estando numa casa cheia de brinquedos, cheia de presentes, mas se sentem sozinhos. No texto que nós lemos, nós vemos o quanto as crianças são preciosas para Jesus. O quanto as crianças são importantes para Jesus. Eu acredito, inclusive, que Jesus tem um carinho especial pelas crianças. Inclusive, Jesus diz, olha, aquele que não se tornar como uma criança, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Porque a criança tem essa facilidade de acreditar, de confiar, essa facilidade de perdoar. Olha que coisa linda a gente vê muitas vezes na relação entre as crianças, não é? Às vezes o adulto ele tem um desentendimento com alguém e ele passa às vezes ali dias, meses, anos sem falar com uma pessoa. Mas veja como é bonito entre as crianças. Elas estão ali brincando, se desentendem, mas daqui a pouco elas já se acertam, já estão brincando novamente. Como seria bom se nós adultos também agíssemos dessa maneira, se nós não guardássemos essas mágoas, ressentimentos, aquilo que muitas vezes nos afasta uns dos outros, não é? Então, olha uma coisa importante que nós aprendemos aí com as crianças, a facilidade de perdoar, a facilidade de se relacionar, a facilidade de olhar para o outro sem se importar com o que o outro tem, com o que o outro é, com o que o outro pode oferecer. Isso é lindo de se ver. Então, a gente já percebe de cara no texto o quanto Jesus tem um carinho especial pelas crianças. Outra coisa que a gente percebe nesse texto é sobre a importância de nós levarmos os nossos filhos, conduzirmos os nossos filhos a Jesus. Aquelas pessoas estavam levando seus filhos até Jesus. E quando Jesus percebe que os discípulos estavam impedindo que aquelas crianças se aproximassem dele, ele repreende os discípulos e diz, deixai as crianças virem a mim. Deixai as crianças virem a mim, porque o reino de Deus também é das crianças. As crianças também fazem parte do reino de Deus. Às vezes a gente ouve assim, olha, as crianças são o futuro do nosso país. As crianças são o futuro da nossa igreja. As crianças são o futuro da sociedade. Não, as crianças são o presente. São o presente. Elas precisam ser vistas como pessoas importantes e significativas hoje. Inclusive, eu sempre digo o seguinte, que eu não gosto da expressão assim, de chegar para a criança e perguntar o que é que você quer ser quando crescer. Porque, na verdade, ela já é alguém. Quando você pergunta o que ela quer ser quando crescer, embora eu entenda que você está querendo saber que área ela quer atuar, que profissão ela quer atuar, a impressão que se dá quando você pergunta o que ela quer ser quando crescer é que ela não é nada hoje. É que ela não tem importância hoje. Então, em vez de você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, você pode perguntar qual é o sonho dela, qual é a profissão que ela quer exercer, em que área ela quer trabalhar, o que ela quer fazer quando ela se tornar adulto, o que ela quer estudar, mas não necessariamente perguntar o que ela quer ser, porque ela já é alguém hoje e nós precisamos olhar para as nossas crianças como seres importantes. Então, nós precisamos conduzir os nossos filhos a Jesus. O texto de Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto é um texto precioso. Primeiro porque ele diz que nós devemos ensinar. E se nós temos que ensinar é porque ela não nasce sabendo. Ela não nasce sabendo. Aquilo que parece óbvio para nós, aquilo que até é fácil para nós, para a criança, é algo que ela ainda não conhece. Então, nós precisamos falar de Jesus para as nossas crianças. Nós precisamos conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor. Então, precisamos ensinar o caminho em que nós queremos que ela venha a seguir. Qual é o caminho que eu desejo para os meus filhos? Qual é o futuro que eu desejo para eles? O futuro será uma consequência daquilo que eu estou dando hoje. Ela vai colher amanhã aquilo que eu estou plantando hoje. Então, eu preciso ensinar. E é interessante, eu estava outro dia lendo esse texto de Provérbios 22:6 e vendo no original essa expressão ensina ou instrui a criança, ela também significa treinar.
treine a criança no caminho em que deve andar. E esse treinamento exige esforço, disciplina, perseverança, para que aquela pessoa, uma vez treinada, saiba o que ela deve fazer. Então nós temos que treinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos acerca dos princípios e valores do reino de Deus. Então, ensina a criança no caminho. Que caminho é esse? Jesus. O caminho Jesus. O próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que conduzir os nossos filhos no caminho de Jesus, no caminho que leva a Deus. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus, é o amor a Deus, é o compromisso com o reino de Deus. Tem pessoas que se preocupam em deixar herança, mas herança acaba, herança se destrói, herança se desfaz, legado não. Então, nós temos que estar muito mais preocupados em deixar um legado do que em deixar uma herança. O legado é aquilo que fica no coração, é aquilo que fica guardado, que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Então, temos que conduzir os nossos filhos a Jesus. Mas nós temos que conduzir os nossos filhos a Jesus também em oração. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que consagrar os nossos filhos ao Senhor. E alguém diz assim: não, a partir de que momento eu devo orar pelos meus filhos? Eu ouso a dizer, antes mesmo que eles nasçam. Antes mesmo de nascer, você já deve estar orando pelos filhos que você crê que Deus vai te dar. E a partir do momento que você descobre que uma criança está para chegar, você já começa também a consagrar aquela criança ao Senhor na sua gestação. E é interessante como é precioso ensinar as nossas crianças a buscar ao Senhor em oração. Ensinar as nossas crianças a orar, para que elas entendam que a oração é uma conexão com Deus, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos fortalece, a oração nos faz sentir seguros por entender que Deus está conosco. Então, nós temos que orar pelos nossos filhos, consagrar os nossos filhos ao Senhor, apresentá-los ao Senhor em oração. Eu vejo que às vezes as pessoas se preocupam em apresentar os seus filhos nas redes sociais, postam fotos, postam vídeo, apresentam as pessoas, falam das suas habilidades, das suas qualidades, às vezes até dos seus defeitos, dos seus problemas, e se esquecem de falar dos seus filhos para Deus. É preciso falar dos seus filhos para Deus, apresentar os seus filhos ao Senhor em oração. E apresentar ao Senhor aos seus filhos através da evangelização e através do testemunho. E deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. As suas atitudes falam mais alto que as suas palavras. Embora seja fundamental verbalizar acerca do reino de Deus, acerca do evangelho para os seus filhos, as suas atitudes, o seu testemunho, a nossa vida não pode contradizer aquilo que nós falamos acerca do reino de Deus. Então, nós somos espelho para os nossos filhos. Elas vão refletir aquilo que elas estão vendo em nós. Então, nós precisamos ter muito cuidado, ser muito criteriosos acerca da maneira como nós vivemos, da maneira como nós agimos, porque elas estão observando, elas estão assimilando, elas estão aprendendo aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Então, nós temos que reconhecer que as crianças são preciosas para Jesus. Nós temos que conduzi-las a Jesus e temos que apresentar Jesus para os nossos filhos. Temos que apresentar Jesus para os nossos filhos. Não é apenas falar dos nossos filhos para Deus, é também falar de Deus para os nossos filhos. Sabe, queridos, a responsabilidade de evangelizar os nossos filhos não é da igreja, não é da professora da escola bíblica, não é da pessoa que faz o culto infantil. Não, a responsabilidade de evangelizar e de discipular os nossos filhos é nossa como pais. Nós precisamos evangelizar e discipular os nossos filhos. Nós precisamos conduzir os nossos filhos ao Senhor e conduzir o Senhor aos nossos filhos. Nós não podemos perder essa oportunidade. Às vezes as pessoas se preocupam em dar bons presentes, bons brinquedos, boas roupas, uma boa escola, e se esquecem de dar o melhor,
que é a palavra de Deus. E por fim, eu quero destacar também aqui a importância de você olhar nos olhos dos seus filhos. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos? Sabe, é interessante que Jesus ele pega aquelas crianças nos braços e a abençoa. E quando ele pega aquelas crianças nos braços, aquelas crianças ficam na altura de Jesus, para que Jesus pudesse olhar no olho delas. Jesus podia se reclinar e olhar no olho delas, mas ele preferiu pegá-las nos braços, para que ele pudesse olhar nos olhos daquelas crianças. Nós não podemos perder a oportunidade de olhar nos olhos dos nossos filhos, porque os olhos têm o poder de revelar a alma. Nós, às vezes, nos ocupamos com tantas coisas e nos esquecemos de dedicar tempo e tempo de qualidade para os nossos filhos. Eu vejo, às vezes, alguns pais que estão do lado do filho, mas dando atenção ao celular, mais focados e conectados com o celular do que com os filhos. São pais presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Nós não devemos estar presentes apenas fisicamente. Nós temos que estar presentes emocionalmente na vida dos nossos filhos. Para isso, nós precisamos aprender a olhar nos olhos, a dedicar tempo, a sentir, a ouvir, a conversar, para que haja essa conexão entre nós e os nossos filhos. Portanto, não perca a oportunidade de olhar nos olhos dos seus filhos, de abraçá-los, de acolhê-los, até porque vai chegar um momento que ele vai crescer e ele vai seguir o rumo dele. E aquilo que você ensinou, aquilo que você viveu, vai ficar guardado no coração dele. Por isso que é importante lançar a semente da palavra de Deus. Porque onde ele estiver, essa semente vai estar guardada no coração dos seus filhos. Então, ore ao Senhor, consagre seus filhos ao Senhor, conduza seus filhos ao Senhor, mas também apresente o Senhor aos seus filhos. Olhe no olho deles, converse, caminhe com eles, para que você possa ter a alegria de ver filhos fortes, servindo e amando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. E eu quero desafiar, inclusive, você a hoje olhar nos olhos dos seus filhos, a orar com eles, a caminhar com eles, a falar de Jesus para eles, e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira marcante no seu relacionamento com seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia. Não esquece de continuar compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você puder. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão e Vida Devocional. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.